a gente vai voltar a falar de assuntos internacionais agora, mas não é de Copa do Mundo não, tá? É para falar sobre o suposto fim da guerra no Irã, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que o conflito acabou. Mas o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que entrou na guerra com o presidente Donald Trump, ou Trump entrou com o Netanyahu nessa guerra contra o Irã, ele diz o contrário. A gente já vem relatando quanto os discursos dos dois vêm se distanciando recentemente, né? Eles que são grandes amigos, o Trump chama ele de Bibi Netanyahu, aquela coisa toda. Vamos falar sobre isso com a advogada especialista em direito internacional, a Luciana Gaston. Luciana, muito bom dia, prazer te ter aqui de novo no Acorda Metrópolis. É isso, né? Será que a guerra acabou mesmo? A gente já vinha trazendo esse detalhe de que talvez para a guerra acabar, pelo menos para os Estados Unidos, o Trump ia ter que se distanciar do Netanyahu, que tem motivações bem diferentes dos americanos em relação aos ataques contra o Irã, né? Bom dia, Natália. Bom dia a toda a audiência do Metrópolis. Eu acho que uma das grandes dificuldades que nós temos nessas tratativas todas é que foi intermediado ali pelo Paquistão, né, e a gente tem a questão das próprias Forças Armadas que estão lá no Líbano, né? O presidente Trump, ele acabou fazendo toda uma negociação sem a participação do primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, e o que aconteceu? Eles estão ali tendo umas certas ranhuras entre eles, e aí entra a questão o quê? Da multilateralidade, da diplomacia. É preciso que, neste momento, as partes elas se acalmem, pensando o quê? No bem-estar não só regional desse problema geopolítico que nós temos hoje, porque o mundo inteiro sofre os impactos desse fechamento do Estreito do Canal de Hormuz e que está impactando na economia mundial, que já não vem bem. Mas, se o presidente Trump não tivesse agido dessa forma, será que teria conseguido chegar a esse acordo? Esses são questionamentos que realmente precisam ser feitos, né? Israel é legítima as suas manifestações, afinal de contas, eles sofreram muito com ataques terroristas recentes, sofreram com a guerra. Então, a gente tem que olhar com cautela ambos os lados. Mas eu não entendo como sendo algo tão maléfico para o acordo em si, né? O Netanyahu vai ter que sentar com o presidente Trump, eles vão ter que se acertar, isso é fato, tudo de quê? De que se chegue a um consenso, porque o interesse de um único país não pode se sobrepor, por mais que sejam legítimos interesses desse país, em relação aos malefícios que essa guerra está trazendo para o mundo como um todo. Luciana, eu queria colocar aqui na nossa divisão de tela uma matéria do Metrópolis.com que traz informações sobre a guerra, mas principalmente sobre Copa do Mundo. Ontem teve o Irã estreando finalmente na Copa do Mundo. O Irã, que tem toda a sua primeira fase lá nos Estados Unidos, teve toda aquela questão que a gente trouxe aqui da dificuldade dos jogadores iranianos chegarem aos Estados Unidos, circularem nos Estados Unidos. E aí tinha uma expectativa de como é que ia ser, né? Como é que a torcida do Irã ia participar do jogo, ia acompanhar os seus jogadores lá diretamente do estádio. E a gente traz esse relato aqui, ó. Torcida do Irã protesta por morte de crianças em ataque dos Estados Unidos. Apesar da proibição de manifestação ou de manifestações políticas, a estreia do Irã na Copa do Mundo foi marcada pelos protestos. Do lado de fora, mas também lá dentro. A Thaís Martins traz os detalhes para a gente aqui em Metrópolis.com e a gente tem, inclusive, foto, né, de parte dessa manifestação lá dentro, em que os torcedores colocaram ali esses cartazes, lembrando dessas crianças todas que foram mortas, né, diversos civis. Vale a gente lembrar que o ataque, primeiro, lá dos Estados Unidos com Israel contra o Irã, pertinho de Teherã, foi a uma escola, né? Os mísseis atacaram primeiro essa escola, e já no primeiro ataque, o começo da guerra foi dessa forma, com muita criança morrendo. E as crianças querendo, a pessoa se concorda mais com os Estados Unidos, com Israel ou com o Irã, qualquer pessoa acho que entende que criança não tem nada a ver, né, com a guerra, não é culpada de nada. Bom, a torcida do Irã fez esse protesto nessa segunda-feira contra o ataque dos Estados Unidos que matou 168 pessoas, a maioria crianças, lá em Minab, no sul do país, justamente em fevereiro, no comecinho da guerra. Durante a estreia do Irã na Copa do Mundo de 2026, torcedores exibiram essa mensagem em memória às vítimas, Mina 168. O gesto foi feito
após o gol marcado por Rezaian. A partida contra a Nova Zelândia ocorreu no estádio de Los Angeles e protestos políticos são proibidos pela FIFA durante o Mundial. Tem a questão ali das camisetas também, dos jogadores e tudo mais. Na semana passada, os jogadores do Irã também fizeram uma homenagem em lembrança ao ataque. Eles chegaram a Tijuana, no México, usando broches dourados com o hashtag aí, né, 168. Os iranianos ficarão baseados no México durante a Copa e só terão permissão para entrar nos Estados Unidos para os jogos com 36 horas ali de diferença. A gente já conversou, inclusive, com preparadores físicos que mostraram quanto isso é ruim para os jogadores. Dificulta não só a preparação, mas também depois a recuperação desses jogadores. As 2 primeiras partidas da seleção serão lá em Los Angeles, cuja região metropolitana abriga a maior população iraniana fora do Irã. Tem essa curiosidade também. E esse ataque que matou 168 pessoas em uma escola para meninas aconteceu no primeiro dia da guerra, como eu lembrei, fazendo, portanto, então, Luciana, esse registro importante dos iranianos que pela FIFA não podem fazer manifestações, não só os iranianos, qualquer pessoa, mas que mesmo assim marcaram ali o começo, a estreia deles na Copa com protestos. Olha, é uma situação extremamente complicada no seguinte aspecto: criança sempre será criança em qualquer lugar do mundo. Uma guerra, principalmente onde há ataques contra civis, traz um prejuízo muito grande para a sociedade local como um todo. São notícias estarrecedoras, né? Precisa ser avaliado se foi realmente um ataque programado a uma escola, a um local onde tinha uma concentração muito grande de crianças, ou se foi um erro técnico durante esse ataque. Com relação aos protestos, eu entendo que eles realmente estão ferindo as regras estabelecidas pela FIFA. No entanto, a meu ver, são protestos legítimos de um povo que também está sofrendo com a guerra. A gente vê muito hoje, as pessoas falam, a gente tem lá os iranianos atacando Israel, atacando outros países. Eu não estou defendendo os atos terroristas, os ataques terroristas, mas eu entendo que, a partir do momento que esse povo também está sofrendo, e quem sofre é uma maioria de civis, em especial crianças, eu entendo como legítimo esse protesto, porque talvez tenha sido a única oportunidade que pessoas que estão fora daquele território que está em um conflito armado, de manifestar a sua e resignação com relação aos ataques que foram lá feitos. Do mesmo modo, a gente também não pode esquecer o que aconteceu em Israel. Israel foi atacado, inúmeras, centenas de jovens, de pessoas perderam suas vidas, quando lá estavam no show assistindo e, de forma brutal, tiveram seu país invadidos por terroristas também, lá atrás, e que acabou sendo o start de todo esse conflito no Oriente, e de uma hora para outra, o Irã vai lá, ataca Israel, a gente tem questões entre Israel e Líbano, ou seja, ambos os lados são legítimos essas manifestações. No entanto, eu acho que a gente não pode trazer isto também como uma forma de desvirtuar o evento Copa do Mundo. É um momento que faz com que quem não assista futebol no seu dia a dia, que é o meu caso, pare para assistir algum jogo ou outro. Ontem eu estava no tribunal, cheguei na minha casa à noite, estava começando o jogo entre Irã e Nova Zelândia, e eu parei e assisti o começo do jogo, porque a gente queria entender. E com relação, a gente tem a questão dessa movimentação, 36 horas, sai do México, vai para os Estados Unidos, volta para o México, a gente tem a questão do calor extremo, porque que está afetando o desempenho dos jogadores. A gente tem reclamações legítimas relacionadas aos estádios. Então, assim, será que esses jogadores ofertam algum risco para as demais seleções que lá estão? Será que oferta algum risco para os Estados Unidos? Será que essas medidas elas não estão saindo um pouco fora de controle? Mas, infelizmente, a gente sabe que a soberania norte-americana tem que ser preservada, porque o evento está acontecendo naquele país, mas eu acho que um evento que ultrapassa os 41 bilhões de dólares de aumento de arrecadação no PIB norte-americano, eu acho que é um evento que poderia, sim, ser analisado de forma mais que fosse mais comum, ambientasse mais para ambas as partes, no sentido de que eles pudessem permanecer no território, não houvesse essa logística. E com relação aos protestos, eu acho que já houve uma primeira manifestação, o correto agora é que isso cesse, até porque se o ICE pegar manifestantes
entrando no estádio iranianos, sabe as consequências desses problemas. É isso mesmo. Luciana, vai continuar aqui comigo. Eu só preciso chamar um intervalo para o pessoal que está acompanhando a gente pela TV, no canal 143 da sua Smart TV da LG. Daqui a pouquinho você volta a se juntar a gente aqui ao nosso canal do YouTube também, o Metrópolis TV, para continuar ficando muito bem informado, tá? Até daqui a pouquinho. E olha, a produção me avisa aqui, Luciana, que tem mais matéria do Metrópolis, de agora cedinho, atualizando só a questão da seleção iraniana com dificuldade para deixar os Estados Unidos. Olha só, o Cleverton Silva que traz os detalhes para a gente, vou ler aqui diretamente do meu celular, que é a informação bem recente que chega aqui para a gente. A nossa equipe de esportes também, claro, acompanhando não só o que acontece dentro dos campos, mas fora, né? Copa do Mundo é muito também sobre o entorno. Olha, impossibilitada de ficar nos Estados Unidos após a estreia na Copa do Mundo, a seleção do Irã enfrentou problemas para retornar ao México na madrugada dessa terça-feira, depois do empate por 2-2 contra a Nova Zelândia. O capitão iraniano e o auxiliar foram retidos pelas autoridades americanas no aeroporto de Los Angeles. Sem contar que é uma grande humilhação, né, pelo que a gente vem relatando. A gente relatou, por exemplo, o árbitro somali, o Omar, que é o melhor entendido pela FIFA nesse momento, o melhor árbitro do mundo. E ele não pôde trabalhar, exercer a sua função nos Estados Unidos. Vai poder fazer ali o trabalho dele em outros países como México e Canadá, mas Estados Unidos não vai poder. E é o país sede mais importante porque é onde mais tem jogos durante toda a Copa do Mundo. E aí a gente está acompanhando juntos essa matéria recente aqui do Metrópolis.com, mas para baixo tem a informação de que, de acordo com a Federação Iraniana de Futebol, o procedimento foi o mesmo no embarque para Los Angeles. Além disso, a entidade classificou a ação como ilegal. Enquanto os dois, o capitão e o auxiliar, tiveram problemas para sair dos Estados Unidos, o atacante, o Torabi, pôde não conseguir regressar ao país para a disputa da segunda rodada. E o jogador tinha visto para apenas uma entrada nos Estados Unidos. Como eles tiveram que sair dos Estados Unidos para se concentrarem no México, esse, por exemplo, já vai perder todas as outras partidas, porque fez uma entrada para fazer esse jogo e agora não pode mais entrar. A federação tenta um novo documento para que o atleta participe de toda a campanha do Irã na Copa do Mundo. Está feito esse registro. A matéria completa está lá em metrópolis.com, na editoria de esportes. Dá para ir ali naquela coluna inicial e acessar. Luciana, para dar tempo